Bom dia, olá meninas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Graças a Deus estou aqui mais uma vez. Que saudade, né, dos vídeos. Passei bastante tempo sem postar vídeo e estava com muita saudade, mas resolvi fazer os vídeos, né? Contar um pouco, né, do processo que eu passei enquanto eu estava longe, né, dos vídeos. Fiz 3 vídeos, mas acabei não postando. Eu escrevi aqui algumas coisas para o vídeo não ficar muito longo, mas para a gente conversar um pouco de como eu quase morri nessa brincadeira de empreender, né? Eu assisti alguns vídeos, né, de forma profissional e confesso, a minha vontade é fazer vídeos profissionais. Mas como eu não tenho muito tempo, então eu decidi voltar a fazer os vídeos de forma orgânica mesmo, né? Até eu poder conseguir fazer o vídeo de forma profissional, né? Eu queria conversar com vocês um pouco o que eu passei, né? Nesse tempo que eu fiquei sem gravar os vídeos, né? Eu vou contar um pouco do que passei nesse tempo que não fiz vídeo. Em fevereiro de 2024, eu decidi ampliar meu negócio, né? Eu montei as máquinas, comprei máquina de corte, fiz os cursos e eu estava trabalhando sozinha aqui. E como que eu tinha um espaço muito bom, tenho um espaço muito bom, então eu decidi pegar costureira, né? Então eu conversei com a mulher que fornece o serviço para mim e ela falou que se eu arrumasse costureira, ela me mandava mais serviço. Aí o que aconteceu? Apareceu uma costureira, depois apareceu 2, no fim eu tava com 7 costureiras aqui e comecei a trabalhar, né? E comecei a trabalhar com bastante quantidade, as costureiras vinham de manhã, eu dividia o serviço, distribuía o serviço, colocava para as costureiras costurar e costurando junto com elas, né? E aí o que aconteceu? Só que tinha que bater meta, a gente trabalhava por peça, então tinha que bater uma meta no final do mês para a gente conseguir suprir o salário das costureiras, porque elas não recebiam por peça, elas recebiam por mês, e suprir também as necessidades aqui da oficina e eu ter lucro. Mas como que as peças eram muito baratas, nós não conseguia bater a meta. E as meninas iam embora. E eu comecei a trabalhar sozinha, de dia, de tarde, de noite, dia de sábado, dia de domingo. E eu comecei a girar. E quando a mulher falou para mim do serviço, que eu falei para ela que eu ia pôr costureira e que eu precisava de um volume maior de serviço, ela falou assim: eu só te passo se você me garante que você vai ficar comigo até o final do ano e vai entregar nas datas. E eu falei para ela: tudo bem. Eu combinei com ela, dei minha palavra que eu ia cumprir o acordo. Mas o que acontecia? Era máquina que quebrava, costureira que faltava, as peças às vezes não produzia, não saía, as operações embaraçavam. E o que aconteceu? Começou a atrasar o serviço e eu tinha que ficar até mais tarde, trabalhar sábado, domingo, feriado e não consegui dormir. Chegava o final do mês, não batia a meta, as meninas queriam receber, né? E eu tinha que pagar as meninas e muitas vezes ficar no prejuízo. E eu não podia entregar o serviço porque combinei com a mulher que eu ia até dezembro assim, né? Que ela falou pra mim que eu falei, dei minha palavra, eu tinha que cumprir e ela não queria saber. Então o que aconteceu? Eu comecei a ficar sobrecarregada, comecei a ficar doente, não consegui dormir, desenvolvi ansiedade. Tive 3 crises de ansiedade, mas a terceira eu senti que eu ia morrer. Eu senti assim, orei para Deus, clamei a Deus, se eu tenho misericórdia, e comecei a analisar comigo mesmo que não estava valendo a pena. A minha intenção era colocar essas meninas aqui e, em paralelo, trabalhar com o meu serviço. Em paralelo, enquanto eu separava 5 para trabalhar com o serviço da empresa, 2 trabalhar para mim. Então eu gostaria de sair, né? Eu queria sair do meio dela, sair da máquina para desenvolver as minhas peças, fazer as minhas peças piloto e colocar 2 costureiras para costurar para mim. Mas não deu certo, não conseguia fazer. E outra, eu não podia sair porque se uma máquina quebrava, se uma máquina começava a falhar, elas não conseguiam arrumar, elas não conseguiam resolver nada. Então, tipo assim, eu fiquei presa. E com isso, eu não dormia.
Com isso, chegava o dia de pagar elas, o dinheiro que entrava, às vezes dava para pagar só elas, não sobrava nada para mim, lucro nenhum para mim, e eu comecei a ficar nessa fadiga, e aí desenvolvi pressão alta, para dormir tinha que tomar remédio, a minha mente não parava, e eu comecei a ficar doente. E aí eu falei para Deus, não consigo. Aí as meninas estavam aqui, começou em fevereiro, né? Aí quando chegou no final do ano, elas tinham acabado de receber o seguro-desemprego delas, porque elas veio de uma empresa, né? Elas saíram de uma empresa e veio para cá. Então elas queriam receber, queria ser registrada. E eu não tinha condições de registrar elas, né? Então o que aconteceu? Eu conversei com uma prima minha, que é advogada, né? Inclusive uma costureira, ela entrou aqui. Eu tratei muito bem, comecei a ajudar, comecei a fazer coisas que que nenhuma outra oficina faria por mim, comecei a dividir mantimento, ela começou a me pedir dinheiro, começou a levar meu papel higiênico do banheiro embora. E aí o que aconteceu? Eu peguei e falei assim, não dá. Eu dispensei essa costureira e sabe o que ela fez? Procurou uma advogada para me colocar no pau. E ela me mandou no meu celular que eu tinha que pagar os direitos dela, férias e tudo. Eu falei assim, fulana, eu falei pra você que aqui é uma oficina, tô começando agora, trabalho para terceiro, não tem como eu te registrar e não tem como eu pagar, você entrou aqui ciente. E ela, não quero saber, eu quero receber os meus direitos. E aí, orientada pela minha prima, que é advogada, falou assim, Rosana, ela não ganha essa causa, então fica em paz. E ela não ganha essa causa. E isso serviu mais de experiência para mim ainda, porque eu estava trabalhando para terceiro, não tinha nenhum vínculo com a mulher que me fornece o serviço, né? Mas a partir do momento que eu coloquei uma pessoa para trabalhar aqui, que ela tinha horário de entrar, horário de sair, ela tinha uma obrigação comigo, tinha que me prestar. Quando ela saiu, se essas meninas ficassem aqui mais tempo, ela, né? E depois quisesse me prejudicar, ela ia conseguir me prejudicar. Mas Deus é tão bom que, graças a Deus, não aconteceu, né? E foi isso. Aí quando foi em dezembro, né, eu conversei com a minha fornecedora, falei para ela que iria com ela só até dezembro, que para mim não estava compensando e que eu estava ficando doente. Então, o que aconteceu? Chegou dezembro, eu conversei com as meninas, né, e conversei também com uma pessoa, falou assim, ó, Rosana, se elas quiser ficar, elas têm que ficar por conta e risco, porque você tá falando sinceridade com ela, dá liberdade para ela sair. Eu não queria perder elas, mas também na situação que tava, não podia ficar, né? E passei no médico, ele me deu uma tal de sertralina, né, que é para depressão e ansiedade. Comecei a tomar os remédios, não me dei bem com o remédio. Comecei a tomar uma tal de fluoxetina também, não me dei bem. E aí o que aconteceu? Eu comecei a tomar remédio de pressão também, remédio para dormir, e tomava remédio para dormir, tomava remédio para ficar acordada e desanimada, não tinha ânimo para limpar a casa, ânimo para cuidar de mim, não conseguia subir aqui na oficina. Eu subi aqui, parece que tinha uma coisa que me pesava, não tinha disposição, e nisso fui ficando só doente. Mas, para a glória de Deus, eu já contei aqui no canal, em outros vídeos, né, que eu criei meus 2 filhos sozinha, e era sozinha, né? E nesse meio tempo, eu conheci uma pessoa, né? Já conhecia, na verdade, né? Comecei a me relacionar com uma pessoa e eu casei, né? Eu casei para a glória de Deus e meu esposo falou assim, enquanto você não estiver bem, você não vai trabalhar. Então eu fiquei sem trabalhar desde dezembro, sem trabalhar até esse mês, né? Voltei a trabalhar agora esse mês. E então tá cuidando da minha mente, descansando, não subi aqui em cima para nada. E aos poucos eu não me dei bem com o remédio, né, da ansiedade. Ainda tenho crise de ansiedade, ainda tô sofrendo com ansiedade. Às vezes eu desconto na comida, quando eu vejo eu tô comendo, tô passando mal. E eu sei que é ansiedade. Aí tô tomando bastante chá, né, bastante água. Cortei o remédio de pressão, sabe? Parei de tomar esses remédios que o médico passou pra mim. E agora eu tô me sentindo bem, né? Agora eu subo aqui em cima, sinto paz. Comecei a arrumar tudo, organizar tudo aqui em cima. E tô voltando a trabalhar aos poucos, né? Para a glória de Deus. E eu também tava com vontade de gravar os vídeos, porque pra mim é importante estar conversando com vocês,
trocando conhecimento, conversando, ouvi bastante meninas aqui que também têm essa dificuldade de empreender, de desenvolver, alguém para apoiar, alguém para ter ideia, alguém para falar, vai, você consegue, alguém para falar, não está sendo fácil para mim também. Então, eu estava sentindo a necessidade de gravar os vídeos, que nem eu falei, eu assisti alguns vídeos, fui tentar editar vídeo, mas assim, eu vou perder muito tempo, então vou fazer vídeos mesmo, vídeos orgânicos mesmo, vídeos assim, mostrando o meu dia a dia, e até eu aprender a editar ou poder pagar alguém para editar, né? Então, eu aprendi assim, que se eu não estiver bem com a minha mente e com o meu corpo, eu não vou conseguir realizar nada. Eu ficava muito nervosa e ansiosa porque eu estava lá embaixo, não conseguia trabalhar, a minha mente queria estar aqui para trabalhar, mas o meu corpo, o peso não deixava, né? E toda vez que eu subia aqui dentro, eu me dava pânico e eu tinha vontade de sair correndo, ficava nervosa, né? E agora, aos poucos, eu estou voltando, né? Então, graças a Deus, estou começando agora de novo, né? Com as minhas peças, né? Praticamente do zero, né? E vou compartilhar tudo com vocês. Daqui em diante eu quero, né, fazer vídeos todos os dias, ou um, ou dois, ou três, conforme as coisas for acontecendo aqui. Eu vou estar trazendo para vocês, estar sempre conversando e mostrando as minhas peças, contando alguma novidade, ouvindo de vocês também, né? Eu sei que empreender é solitário, seja em qualquer área, em qualquer nicho, né? É difícil quando você empreende, quando você tem um desejo, um projeto, um sonho e não tem pessoas para te estimular. Quem tem, glória a Deus. Agradece a Deus porque você tem uma pessoa que fala, vai, eu tô contigo, vai dar certo. Mas pessoas que querem empreender, que você olha de um lado, olha pro outro, não tem ninguém para te animar, não tem ninguém para falar assim, você vai conseguir, é muito triste. A maioria das pessoas olha e desacredita, olha e fala assim, quem é ela? Você não tem condições, você não tem capacidade. E muitas vezes você tem que começar sozinha. As pessoas só vai dar crédito para você quando você realmente mostrar alguma coisa palpável, alguma coisa ali que a pessoa fala, olha, verdade, ela conseguiu sair, sabe, do nada. Aí as pessoas passam, né, a te valorizar, a dar crédito e até querer, de alguma forma, dar um palpite, te ajudar naquilo que você está caminhando. Depende da pessoa, se a pessoa é uma pessoa estruturada, é uma pessoa que tá na área, que sabe, pode, mas se é uma pessoa que nunca fez nada, que nunca empreendeu, pode ter certeza que o palpite dela muitas vezes não vai servir para você, não é verdade? Então aqui eu quero falar que eu estou preparando, né, umas modelagens. Hoje eu não vou conseguir mostrar porque eu estou fazendo um vídeo aqui contando do retorno, né, do que eu passei, da minha experiência, desse passo que eu dei. Foi um passo que na minha cabeça ia dar certo, ia fluir, eu ia registrar, eu ia conseguir trabalhar com a empresa de fora, com a minha empresa, eu ia conseguir produzir, ia conseguir lucrar, e fiquei com a experiência, sim, eu vi que eu tenho condições, eu tenho um potencial, sim, de cuidar de costureira, de cuidar de um setor, mas não com serviço de terceiro, com o meu mesmo, né? E que nem eu estava falando, agora eu vou voltar com as minhas peças, vou voltar do zero, vou fazer as peças, vou fazer as amostras, vou expor, né, como é que é, vou postar para anunciar, e aquelas que for aprovada, eu vou estar vendendo, né, e eu vou mostrar também no Facebook. Vou abrir um Instagram novo, porque eu tinha um Instagram que eu colocava coisa pessoal e coisas daqui, né, que estava tudo parado também, eu acabei excluindo o Instagram. Então, vou fazer outro Instagram e eu vou estar aqui falando depois e vou postar. E quem quiser me seguir no Instagram e no Facebook para acompanhar, eu vou ficar muito feliz, tá bom? E eu quero que você me conta nos comentários qual é o seu nicho, onde você mora, o que você faz, qual é a experiência, qual é o desafio que você já passou. Tá bom? E eu quero falar para vocês assim, que tudo tem a sua hora certa, não adianta a gente forçar, porque se a gente começar a forçar, muitas vezes a gente morre e não realiza. Então é melhor dar um passo de cada vez, sempre buscando aprender, praticando, buscando conhecimento, conversando com outras pessoas que tá também no seu nicho, ou que não esteja no seu nicho, mas que também seja voltado, né, para o empreendedorismo e que fala a sua mesma língua, não é verdade? Então, eu não vou forçar mais nada. Eu também não vou ficar parada, mas com controle e com consistência. Que nem eu fiquei muito tempo sem gravar os vídeos, senti muita falta. Quantas coisas eu deixei de compartilhar, quantas coisas eu deixei de colocar aqui
porque eu queria gravar as meninas costurando, eu queria gravar as peças, eu queria mostrar o dia a dia, mas eu não tinha estrutura nem psicológica, nem física, não tinha tempo, porque o tempo aqui, as costuras aqui era costura rápida, costura assim de giro alto, tinha que entrar e sair e eu não tinha tempo, né? Então agora eu tô gravando aqui com o celular em cima da máquina, né? Tô aqui sentada, mas eu vou comprar um suporte, né? Para colocar o celular. Eu vou ver se eu compro uma ring LED para mim tá podendo mostrar e futuramente sim, eu vou aprender a editar os vídeos, aprender a colocar foto, aprender a fazer capa, apesar que para mim eu sou uma pessoa simples, né? É bonito, mas isso para mim não conta tudo. Conta é a sinceridade, conta é o sentimento, conta é passar a verdade aqui nesse lugar, tá bom? E no próximo vídeo, então, como eu falei, eu vou falar dos modelos e tudo que acontece por aqui, tá bom? E eu quero falar pra você assim, ó. Lembre-se, o sucesso não acontece por acaso. O sucesso não acontece por acaso. E se você tem um sonho, você tem um projeto, por mais difícil que seja, por mais distante que esteja da tua realidade, dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo porque, que nem eu já falei aqui no canal, eu comecei com um sonho, comecei com um desejo lá atrás. Não, eu tinha um marido que não me apoiava. Quando eu falava para ele, vamos empreender, eu quero abrir uma oficina, eu quero costurar roupa, eu quero fazer curso. Ele nem respondia, só olhava assim para mim e me ignorava. E todas as vezes que eu dava sinais de juntar dinheiro para comprar máquina, ele fazia de tudo para me gastar o dinheiro, para me não comprar as máquinas. E uma vez eu fiz um vestidinho para minha filha, eu nem ia falar isso, né? Mas uma vez eu fiz o curso gratuito no Senac, né? Voltei para o mercado de trabalho e eu fiz um vestidinho para minha filha, né? Rosinha, aquele rosa chiclete de lycra. E eu mostrei pra ele, falei assim, olha que eu fiz pra Milena. Aí ele pegou e falou assim, se eu dependesse da costura, eu ia morrer de fome. E eu nunca mais esqueci daquilo. E eu peguei aquelas palavras negativas e trouxe pra mim, falei assim, eu vou mostrar pra mim mesmo que eu tenho potencial e que eu consigo sim viver da minha costura. E para a glória de Deus, depois eu vou mostrar pra vocês aqui, nesse um ano que eu tava com essas meninas, Deus me deu condição de comprar mais 4 máquinas, Deus me deu mais uma mesa de corte, 2 máquinas de corte, agora eu tenho, então eu tenho tudo para a glória do Senhor e hoje faço moletom, né, faço as roupas e eu consegui vender, né, então, tipo assim, eu consegui sim fazer e as pessoas de fora viu o meu produto, gostou e me valorizou. E ele não, né? Mas graças a Deus, hoje ele tá na glória com Deus e eu estou aqui ainda, né? Deus tá me permitindo viver os meus sonhos, tá bom? Então, assim, eu te agradeço você que assistiu esse vídeo, eu te agradeço você que empreende e falo pra você, não desista, continua, porque se você insistir, continuar, uma hora o seu sonho vai ser realizado. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. Se você gostou do vídeo, gostou do canal, se inscreva. No próximo vídeo eu vou estar trazendo as modelagens, os modelos e as peças que eu vou confeccionar, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus. Tchau!